Olá, pessoal! Depois que eu publiquei meu Halloween Comics no perfil do Facebook, algumas pessoas pediram para eu ensinar a fazer abóbora com feições, né? E então eu fiz essa aqui para a gente começar a trabalhar em cima e vou passar para você como é que faz. Halloween é, na verdade, uma lenda de origem irlandesa que acabou sendo adotada pelo público norte-americano e eles comemoram talvez com mais ênfase. Se você quiser saber mais a respeito, dá uma olhadinha na Wikipédia que você vai obter mais informações a respeito. Era um cara muito mau, o tal do Jack O'Lantern, que acabou precisando vagar no escuro com uma lanterna só. Bom, enfim, vamos ao que realmente interessa. Eu já deixei uma cena preparada aqui com um Cycles Render. Vou colocar em 1:5, 5 sem perspectiva. E eu vou colocar uma esfera UV. Seguinte, você pode fazer de várias formas. Você pode fazer com uma esfera, você pode começar de outra forma. Eu vou ensinar de uma forma, depois se você descobrir outras formas mais simples e mais fáceis, também está valendo. Então, G1 em Z para ele ficar aqui e vamos para o modo de edição. Primeira coisa que eu vou fazer é aproximar mais isso aqui, que é mais fácil da gente enxergar, é pegar esses dois vértices das pontas e vou ligar o Proportional Editing, Enable, no suave mesmo, S, e vou deixar ele levemente achatado, porque uma abóbora ela é mais assim achatada, ela não é redonda que nem uma bola. Clicando em Z, você pode ver o tanto de profundidade que você colocou o vértice, tá? Então, volta e vai para o modo de Edge. Deixa eu ligar o Screencast aqui, que fica mais fácil para você ver quais são as teclas que eu estou apertando. E nós vamos fazer o seguinte, com a finalidade da gente ter uma distribuição melhorzinha, nós vamos fazer o seguinte, essa esfera tinha 32 edges nesse sentido aqui, né? No sentido vertical. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos clicar aqui e a cada 3, na quarta, a gente vai acrescentar mais uma. 1, 2, 3... na quarta. 1, 2, 3 na quarta. Quarta. E dá certinho aqui. Aí, colocando em 1, a gente faz o seguinte. Alt S, por quê? O Alt S vai fazer uma scale com as suas normais. Se você usar somente o S, ele vai fazer a partir do ponto de origem. Mas com Alt S, ele vai fazer a partir das normais. E, logicamente, eu vou desligar o Proportional Editing, Alt S, e vou fazer esse movimento para dentro. Eu vou aproveitar, colocar no modo objeto, clicar em Smooth, e a gente já começa a ter uma ideia melhor de como a gente queira o resultado dessa abóbora. Outra coisa também que a gente já pode colocar é um Subdivision Surface, tá? 2, e a gente pode tanto voltar para o modo de edição, ainda sabendo que ele está selecionado, né, lá dentro, e pode apertar um pouquinho mais, Alt S novamente, ou a gente pode deixar assim, desse jeito e, sei lá, gostamos, pronto, da coisa dessa forma. Nesse caso, se a gente clicar aqui, a gente consegue ver, inclusive, os loops que estão selecionados nesse sentido. Então, vamos supor que eu queira um pouquinho mais apertado, mas eu quero uma marcação um pouco mais acentuada. Então, eu posso colocar um bevel, qual seja, e posso pôr 0.010 aqui, e aí eu vou ter uma acentuação maior aqui, tá? Então, tá legal. Vou sossegar aqui. E
Como o que vai mais aparecer é essa parte aqui, que a gente quer fazer um cabo, que a gente quer fazer uma saída, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos desselecionar tudo, passar para o modo de vértices, que é mais fácil da gente usar. Clicando em Ctrl, eu seleciono aqui e eu deleto esses vértices. E aqui eu vou fazer o cabinho. Então, selecionando tudo, eu vou fazer Extrude S, fecha um pouquinho, até vou um pouquinho mais para baixo com Y, Extrude S, agora eu subo um pouquinho em Z, vamos ver como é que tá ficando aqui. O cabinho da abóbora, geralmente o pessoal quando corta, não corta muito grande, então vamos lá seguir mais ou menos essa ideia. Então, extrude em Z, S, fecha aqui, empurra um pouquinho para ele ficar um pouquinho mais torto, dá uma enroladinha aqui com R, dá uma viradinha com R e clica em F. F. Agora chegando bem pertinho, se a gente gostou tá bom assim, se não, se você prefere algo um pouco mais acentuado, você pode subir um pouquinho isso aqui, você pode fazer um pouquinho mais empurrado para lá ou para cá, dependendo de como você queira. Agora toma cuidado, pode olhar aqui que se você começa a sobrepor os vértices, eles acabam ficando esquisitos. E dá problema depois na hora que você fizer a renderização. Bom, considerando que esteja satisfeito com esse cabinho, a gente seleciona aqui, Ctrl+, né? E eu vou separar, porque depois para a gente trocar de cor, para a gente fazer outras modificações, fica mais fácil. Então, separar a seleção e pronto, nós estamos agora com essa parte aqui separada. E a gente pode nomear cabo e abóbora. Agora eu vou para o modo de edição, pegar a faca e começar a pôr alguns vértices em torno desse desenho que eu fiz. Um aviso. Se a gente não se poupar muito, se a gente fizer bastante vértices aqui, quanto mais vértices você colocar, melhor você vai conseguir o resultado para você fazer o boolean depois, tá? O boolean. Cá. Aqui, quanto mais detalhes você colocar, melhor o resultado que você consegue. Pronto, já deu erro aqui. Vou começar de novo. Então, é só você ir contornando o que você desenhou
mais ou menos. Depois você pode modificar o desenho, logicamente, você não precisa fazer ele o tempo todo assim. Vamos ver, vértices, deleta. Tá vendo? Melhor a gente clicar em vértices, porque senão eu já tinha perdido o outro aqui. Vértices. E aqui tem um que está grudado naquele outro, não há necessidade. Você pode usar em faces, juntar essas duas faces aqui, X, dissolve faces. E voltando para o modo de vértices, você pode clicar nesse aqui, clicar na letra V e separar e deletar X. Então, clicando na letra V, coloco o mouse do lado esquerdo, clica aqui e separa. Agora clica em X e deleta o vértice. Então, você tem todas as partes já feitas. Então, você pode selecionar essa parte aqui, clicar em F, selecionar essa parte aqui, clicar em F, e veja bem, você tem as partes aqui já prontas para você terminar. Aí sobrou um vértice aqui, você clica em X. Agora, vamos voltar para o modo objeto, selecionar esse aqui e, se você clicar em N, você desliga essa layer aqui. Não há necessidade mais de você ficar com isso aqui no meio do caminho. Então, vamos fazer o seguinte. Agora a gente seleciona aqui, que são as partes que você está almejando que façam o buraco lá. Vai para o modo de edição, seleciona tudo e é melhor passar para o modo de faces e extrude em Y. Coloque em Z para você ver até onde foi, tá? É importante que você não deixe nenhuma parte dessas fora, por exemplo, às vezes a gente não puxa muito e a parte de baixo fica fora do lugar e não vai cortar direito. Então, voltando para cá e voltando para o modo objeto, agora a gente pode aplicar o Boolean ou a gente pode aplicar este addon aqui, que se você tiver interesse, você procura o Booltool. É muito bom também. Mas eu vou fazer com o Boolean, que é simples de fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos aplicar o Subdivision Surface aqui, para a gente ter uma geometria a mais para trabalhar, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, com este objeto selecionado, vamos ver como é que é esse aqui, ficou nomeado Plane, ó, o que vai ser o buraco. Então, aí a gente precisa lembrar como é que ele ficou nomeado. Então, seleciona a abóbora, vem aqui, procura o Boolean e vamos procurar o objeto que é o Plane. Ele está fazendo uma coisa diferente e a gente vai fazer esta coisa aqui. Então, a impressão que deu é que não aconteceu absolutamente nada, né? Mas a gente faz o seguinte, a gente apaga aqui e eu deixei acontecer isso aqui porque eu gostaria de explicar para você o seguinte. O que acontece? Existem algumas normais invertidas nesse que foi chamado de plane, mas que é o corte. E isso faz diferença. Então, faz o seguinte, vamos dar Ctrl Z, vamos colocar aqui Ctrl Z e Ctrl Z, e aqui nós vamos selecionar este objeto aqui, vamos para o modo de edição, seleciona tudo e clica em Ctrl N. Agora,
Eu espero que funcione. Então agora nós vamos selecionar a abóbora, adicionar o modificador Boolean e agora nós vamos escolher o plane, tá? E agora nós vamos passar para a diferença. E agora nós vamos apagar aqui para ver se finalmente funcionou. Aí, agora funcionou. Então não se esqueça, se der erro, não se esqueça que você pode usar essa estratégia, tá? Ok, então vamos ver o que nós conseguimos. Nós temos o modificador Boolean aqui e nós podemos conseguir melhorar essas variações que tem aqui usando um outro modificador que se chama Edge Split. Ele reafina essas partes aqui. Mas você pode observar que lá dentro ficaram, não vai aparecer, se eu não aplicar o modificador. Então, vamos lá, vamos aplicar o modificador. E agora indo para o modo de edição, você vai perceber que ficaram as faces todas lá dentro, né? Você pode ter desselecionado e aí é só selecionar essas partes aqui. Agora você clica em X e deleta as faces, porque se nós vamos colocar uma lanterna, uma luz, alguma coisa lá dentro, a gente precisa eliminar. Voltando para o modo objeto, nós temos aqui a abóbora com os vãos já feitos. E agora nós vamos aplicar mais um modificador, que é o Solidify. Ele continua dando esta encrenca aqui e a gente passa o Edge Split para baixo e ele resolve a encrenca que tínhamos. Agora nós podemos tentar aumentar. Ponto 1 é muito grande. Não é. Tá bom. A gente pode manter assim.